Olá, minhas queridas alunas, meus queridos alunos. Sou o professor Antônio Sávio. Nesta aula de hoje nós continuaremos falando a respeito do tema da nacionalidade. Pois bem, nós em aulas anteriores já discutimos a respeito de algumas questões a respeito da nacionalidade e nesta aula nós continuaremos, ok? Vamos colocar aqui o título da nossa aula, Nacionalidade, parte 2. O que nós vamos tratar nesta aula? Nós vamos tratar de alguns temas específicos e eu começo tratando com vocês a respeito da questão da propriedade, mas falando da propriedade de empresas jornalísticas e de radiodifusão. Tony, o que é uma empresa jornalística e de radiodifusão? É uma empresa que pode trabalhar com notícias, uma empresa jornalística, e uma empresa de radiodifusão. É aquela que faz a difusão de sons e de imagens. Tá? Então, vou anotar aqui para você, a empresa que faz a difusão de sons e de imagens. Antônio, o que você quer falar sobre essas empresas? Bem, é uma questão muito simples. Nós vamos falar que, de acordo com o artigo 222, caput da nossa Constituição Federal, nós temos a seguinte disposição. A propriedade dessas empresas é privativa de quem? De brasileiros natos. Vou colocar aqui para vocês, a propriedade dessas empresas é privativa de quem? Vamos lá. De brasileiros, voltar aqui, pronto. É privativa de brasileiros natos e também de brasileiros naturalizados. Mas eles têm que ser naturalizados há mais de 10 anos. Okay? Então, não basta que a pessoa consiga a nacionalidade brasileira, ela tem que se naturalizar há pelo menos 10 anos. Antônio, mas e pessoa jurídica? Pode ser proprietária dessas empresas jornalísticas? Pessoa jurídica pode, tá? Mas tem que ser, pessoas jurídicas criadas pela lei brasileira e com sede no Brasil. Ah, Antônio, então agora eu entendi. Por exemplo, a CNN. A CNN é uma empresa de radiodifusão e jornalística estrangeira, mas ela teve que criar a CNN Brasil, uma empresa sediada e estabelecida no Brasil, para que ela pudesse explorar esse tipo de atividade, não é isso? É. Então ela teve que criar uma empresa de acordo com a lei brasileira para ela poder explorar esse tipo de atividade no nosso país. Uma empresa que não esteja sediada no Brasil e que não seja criada de acordo com a lei brasileira não poderia explorar esse tipo de atividade. Então nós temos dois requisitos aqui. Vou até colocar em amarelinho para vocês. A empresa tem que ter sede no Brasil e tem que ter sido criada pela lei brasileira. Antônio, mas por que a empresa precisa ter sede no Brasil e ser criada de acordo com a lei brasileira? Por um simples motivo, meus amigos. Por uma questão de responsabilidade. Por uma questão, vamos anotar aqui, por uma questão de responsabilidade. Essa empresa jornalística barra radiodifusão, que é o caso da CNN, ela tem que ser responsabilizada pelos atos que ela pratique, que eventualmente ela pratique, e que, porventura, eles acabem indo além da função jornalística em si. Sejam atos, por exemplo, que difamem, que acabem trazendo prejuízo à honra de uma pessoa e etc. Tá? Responsabilidade, vamos anotar aqui, pelos atos que excederem a atividade jornalística. Ok? Antônio, mas e estrangeiro? Estrangeiro ele pode ser proprietário de empresa jornalística ou de radiodifusão? Vou colocar aqui para você, estrangeiro ou apátrida. Estrangeiros ou apátridas não podem ser proprietários
destas empresas, exceto se houver sua naturalização. Então, eles só podem ser proprietários dessas empresas se eles se naturalizarem. Tudo bem? Antônio, mas por que isso? Para proteger os brasileiros e para proteger também o nosso país, para proteger a pátria brasileira. Ok? Vamos falar aqui agora de um outro tema também, ainda dentro desta questão, né? Existe, meus amigos, aquilo que nós chamamos de cancelamento de naturalização. Nós comentamos um pouquinho sobre isso dentro de perda de nacionalidade, né? Mas agora a gente comenta com um pouquinho mais de detalhes. Quando que se cancela a naturalização de alguém? Antônio, mas como assim? Veja, a pessoa ou ela era estrangeira ou apátrida, ou seja, não tinha nacionalidade brasileira, e ela adquiriu a nacionalidade brasileira. Pode essa nacionalidade que ela adquiriu ser cancelada? Pode. Essa naturalização, os processos de naturalização que lhe deu a nacionalidade, pode também, num futuro, realizar-se o que nós chamamos de cancelamento. Quando que se cancela a naturalização? Se cancela por prática de atividade que seja nociva ao interesse nacional. Antônio, me dê alguns exemplos. Sim, crimes. A pessoa pratica crimes, tá? Quando a pessoa pratica crimes, ela normalmente vai ser processada, condenada, vou colocar aqui para você, ó, vai ser processada, com certeza depois será condenada, depois disso ela precisa cumprir a pena, e depois disso ela pode perder a nacionalidade brasileira. Normalmente nessas situações é a Justiça Federal que determina o cancelamento da naturalização. Antônio, então o Ministério Público Federal ele pode oferecer denúncia contra esses brasileiros naturalizados que praticaram ato nocivo ao interesse nacional? Pode. Oferecida a denúncia, você vai ter o processo, né? Vai ter o processo, vai ter a condenação, vai cumprir a pena, a pessoa perde a nacionalidade e ela pode inclusive ser convidada a sair do nosso país, né? A não ficar mais no nosso país. Tudo bem? Então, uma situação bem diferente mesmo. Tá joia? Uma outra observação que eu faço nessa aula para vocês tem relação ainda com essa questão, tá? Tem relação ainda com essa questão. Vejam vocês que uma vez que a pessoa ela tem a sua naturalização cancelada, ela deixa de ser brasileira. Ela retorna ao status quo anterior. Então aqui eu preciso comentar com vocês a respeito de alguns desdobramentos possíveis. Quais são esses desdobramentos possíveis? São os seguintes. Vamos lá. Primeiro desdobramento que eu quero comentar com vocês. A pessoa que perde, ou melhor, a pessoa que adquire a nacionalidade brasileira. Pessoa que adquire a nacionalidade brasileira venha a perder a sua nacionalidade originária. Imagine que o país de onde a pessoa venha tem a mesma regra que o Brasil. A pessoa que venha voluntariamente para o nosso país e adquira a nacionalidade brasileira perde a nacionalidade originária dela. Nessa situação, meus amigos, nessa hipótese, a pessoa terá somente a nacionalidade brasileira. Então ela veio para o Brasil, adquiriu a nacionalidade brasileira, perdeu a nacionalidade originária e, por algum motivo, pratique ato contrário ao interesse nacional e venha a perder, tá? E perca a nacionalidade brasileira. A pergunta que eu te faço é, ela readquire, automaticamente,
a nacionalidade do país de origem? Entendeu a minha pergunta? Ela volta a ter a nacionalidade do país de origem, a nacionalidade que ela tinha antes de adquirir a nacionalidade brasileira? Meus amigos, a resposta é muito simples, ó. Em regra, não. Tá? Em regra, não. Antônio, essa pessoa, então, ela pode se transformar em apátrida? Pode. Tá? Ela pode se transformar em apátrida. Beleza? Ela pode se transformar em apátrida. Mas, Antônio, quando nós estudamos direitos humanos, nós vimos que em direitos humanos não se admitia que a pessoa não tivesse nacionalidade. Pois é. Pode ser que algum país, diante de tal situação, se sensibilize e mantenha uma nacionalidade à pessoa como mínimo de tratamento digno. Tudo bem? Então, cuidado aí com essa situação. Tá bem? Um outro desdobramento possível é o seguinte. Vamos lá. Será que é possível a acumulação? Não vejo um app para isso. Você terá que obter um. Nossa, gente, a Siri se ativou sozinha aqui no meu relógio. Ai, Senhor Jesus. Só por Deus mesmo. É possível a acumulação de nacionalidades? Será que é possível a acumulação de nacionalidades? Nós sabemos que sim. Né? Nós sabemos que sim. E, em especial, é possível a acumulação de nacionalidades originárias, ou seja, aquelas que são adquiridas pelo nascimento, pelo simples nascimento. Mas será que é possível a acumulação de nacionalidades secundárias? A resposta é simples. Tá? Num primeiro momento, quando nós analisamos essa questão, não é possível. Tá? Em regra, não. Se você vai para um país, se naturaliza de acordo com as regras daquele país, a regra, o modelo geral que os países adotam é que você venha a perder quaisquer outras nacionalidades que você tem. Então, deixa eu te dar aqui um exemplo, tá? Só para você entender. A pessoa, ela tinha 3 nacionalidades que adquiriu com o nascimento. Pode ser? Olha só, ela era ítalo, hispano, brasileira. Ela era ítalo, hispano, brasileira. Então, filha de pai italiano, filha de mãe espanhola e nasceu no território brasileiro. Só com o nascimento ganhou 3 nacionalidades. Países que adotam o critério do ius sanguinis, junto com o Brasil, que adota o critério do ius solis. Tudo bem? Ela era ítalo-hispano-brasileira. Ela se mudou para os Estados Unidos. Vou colocar assim, mudou-se para os Estados Unidos. Será que ela perde alguma das nacionalidades? Bem, meus amigos, se cada um desses países for notificado de que ela adquiriu a nacionalidade americana, porque assim ela quis, ela com toda certeza perderá a nacionalidade de cada um desses países. Então, dependerá, olha que bacana, dependerá da comunicação a cada um destes países de que o sujeito, de que a pessoa adquiriu outra nacionalidade. Com base nesse exemplo, então, a gente chega a 2 grandes conclusões. Quais são elas? Primeira conclusão: se o país não souber que a pessoa tem adquirido outra nacionalidade, o sujeito manterá todas as nacionalidades. A segunda grande conclusão é a seguinte: se o país descobrir, vírgula, ou for informado que a pessoa tem adquirido outra nacionalidade, poderá retirar a nacionalidade
originária. Antônio, mas como que funciona no caso do Brasil? Eu estou com dúvida aqui em relação ao caso do Brasil. E no Brasil? E se eu for para os Estados Unidos e por acaso eu adquirir a nacionalidade americana, eu conseguir o visto para que lá eu resida, residir por 5 anos e passar pelo processo de naturalização dos Estados Unidos e me tornar cidadão americano. O que acontece comigo? No Brasil você poderá perder a nacionalidade brasileira. No Brasil você poderá perder a nacionalidade brasileira. Depende do quê? Dependerá de publicação de portaria do ministro da Justiça no D.O.U. Dependerá de publicação de portaria, deixa eu grifar aqui para vocês, do ministro da Justiça, no Diário Oficial da União, informando o perdimento. Antônio, então, se não houver essa portaria do ministro da Justiça informando o perdimento da minha nacionalidade brasileira, eu posso me naturalizar americano sem perder a brasileira? Sim, mas existe um risco de que quando o Brasil, seja informado dessa situação, você venha a perder a nacionalidade brasileira. Tá bom? E tem ainda uma última observação que eu faço para vocês a respeito dessa questão, a respeito ainda dentro desses desdobramentos, tá? A observação é a seguinte: é bacana que a pessoa, deixa eu só voltar aqui, pronto, essa última bolinha que eu quero, é bacana que a pessoa mantenha a nacionalidade brasileira pelo seguinte, porque brasileiro nato jamais será extraditado. Essa é uma vantagem, tá? Então, se você pratica um crime fora do Brasil, em outro país, e de repente esse país pede para que você seja entregue a ele, para que lá seja processado, condenado e cumpra a pena, o Brasil jamais extraditará brasileiro nato. E se for brasileiro naturalizado? Ele só será extraditado por crime cometido antes da naturalização, ou seja, ele vai ser entregue a algum país para ser processado, condenado, e cumprir pena, se ele cometeu esse crime antes de conseguir a nacionalidade brasileira, ou a qualquer tempo, se for crime de tráfico. Tudo bem? Se for tráfico, aí não importa o tempo. A qualquer momento, o brasileiro naturalizado, ele poderá ser extraditado. Como assim a qualquer tempo, Antônio? Não importa se foi antes ou depois da naturalização. Ele vai ser extraditado. Tudo bem? Meus amigos, essa então foi a nossa aula. Espero que façam bons estudos. Eu aproveito para deixar para vocês também um link de uma notícia jornalística para vocês lerem a respeito de uma situação de uma brasileira que perdeu a nacionalidade brasileira por ter se mudado para os Estados Unidos. Ok? Bons estudos e um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.